que é a história? Porque a história possui diferentes significados. Olhem aqui as imagens. Livros, né? Diversos livros que falam sobre a história. Fotos antigas, olhem aí um carro antigo, como é que era, né? Bem diferente. A história na sala de aula, a professora dando aula aos seus alunos de história. Movimentações políticas. Aqui é uma passeata contra o empobrecimento e as injustiças sociais, né? Então, a história estuda tudo isso. A história estuda a política, a economia, a sociedade. A história estuda as mudanças que ocorrem com o homem no tempo, né? Que você sabe que tudo vai se modificando ao longo do tempo, como a gente falou bastante nas aulas. Que história nós vamos estudar? Olha, você já ouviu e contou muitas histórias. Nossas vidas formam a história. A sua história faz parte da história de sua família, de sua cidade, de seu país. Você tem a sua certidão de nascimento, que é um documento importante para você, é um documento histórico da sua vida. Lá tem o dia que você nasceu, o local onde você nasceu. Então você tem a sua história. Você tem um aniversário mais importante, uma viagem mais importante, você tem uma história, sua família tem uma história, Campo Grande tem uma história. Então, quando alguém nos conta algo, colocando os acontecimentos em ordem, está contando uma história. Eu nasci no ano tal, fiz 5 anos no ano tal, estou no 6º ano no ano tal, gosto disso, gosto daquilo. Cada pessoa é individual, cada pessoa tem a sua própria história e ela dá sentido à sua vida, sentido aos acontecimentos que acontecem na nossa vida. E a história conta isso. A história não pode contar em sala de aula a vida de todo mundo que passou pela humanidade, gente, que seria impossível, né? Mas ela conta os fatos mais importantes da história do mundo, da história do Brasil, para vocês compreenderem como é importante saber o passado. Olha aqui esses quadrinhos que eu vou ler para você. O que? Se eu disser para ela ver menos televisão, vai acabar me odiando. Por que não fala você? O que? O que, filhinha? Mafalda seria melhor. Olha essa sequência aí. Aí olha a outra sequência. Se eu disser para ela ver menos televisão, vai acabar me odiando. Por que não fala você? Mafalda seria melhor. O que, filhinho? O que? Você vê como a ordem dos fatos muda o sentido, né? Aqui ela começa falando com Mafalda. O quê? Aí ela fala com o marido. Se eu disser para ela ver menos televisão, vai acabar me odiando. O quê? O quê, filhinha? Mafalda seria melhor. É que ela já inverte a posição. Você vê que a posição dos fatos, a mudança da posição dos fatos, faz a gente ter uma interpretação diferente dessa tirinha de Mafalda. Como é importante organizar os fatos cronologicamente, numa ordem. Que nem eu fiz na atividade anterior, para vocês fazerem uma tabelinha colocando seus horários, né? Como está sendo a rotina de vocês nessa quarentena. É bom ter uma ordem, é bom saber como acontecem os fatos. Olhem aqui os meninos no plantio e abaixo os meninos na sala de aula, né? A história é formada pelas ações humanas ao longo do tempo. Somente o ser humano tem a capacidade de transformar sua vida e a vida dos outros. O ser humano faz história, agindo sobre a natureza e relacionando entre si. Estamos sempre fazendo história. Nossa maneira de atuar no presente com certeza irá influenciar no futuro. Vocês não acham que tudo que a gente está passando agora, em 2020, né? Essa pandemia da Covid-19, vocês não acham que isso vai ser muito influente no passado, no futuro? Sim, vai ter uma história sobre isso. O que a gente está vivendo hoje vai influenciar muito no futuro. Por isso que o passado é importante. Tivemos outras pandemias. Nessa não é a primeira. Então é bom a gente compreender o passado. É sim que a gente entende muita coisa que está ocorrendo no presente.
e que vai influenciar no futuro. Olha, que nem a gente falou bastante, os historiadores são os especialistas que estudam a história. Para recuperar e interpretar o passado, eles utilizam documentos, as fontes históricas, que podem ser textos, livros, cartas, documentos oficiais. Também pode ser imagem, pintura, fotografia, desenho, filme. Também pode ser sons, depoimentos pessoais, músicas, objetos, utensílios, adornos. Olha, cada historiador pode atribuir um sentido diferente para o mesmo acontecimento. Olha esse exemplo aqui. Era um dia como todos os outros, estávamos ocupados em nossos afazeres, quando a gente estranha surgiu do mar, avançando em nossa direção. Depois disso, nossa vida nunca mais foi a mesma. Muitos de nós foram escravizados ou mortos e perdemos grande parte das nossas terras. Isso é os índios? Isso é os índios falando da chegada dos portugueses ao Brasil. Isso é um relato baseado na visão do índio, né? Agora vamos ver um relato dos portugueses quando chegaram ao Brasil. Olha, no dia 22 de abril de 1500, avistamos uma nova terra, rica em árvores, pássaros e habitada por uma gente estranha, que andava nua e não conhecia o sinal da cruz. Dela extraímos muitas riquezas que levamos todas para Portugal. Então você vê a imagem que o índio teve, né, do tal de descobrimento do Brasil, que para uns historiadores não é descobrimento, é conquista, porque lá já estavam os indígenas, é uma. Já a visão do colonizador português é outra. Então a história tem várias faces. Por isso que vocês vão interpretar os fatos, as fotos, as imagens, os documentos, de acordo com o que vocês acreditam, com seus conhecimentos, para vocês se tornarem pessoas críticas, pessoas que analisam os fatos que ocorrem à sua volta. Por isso que a história é tão importante. Olha aqui uma fala muito importante de Karl Marx, o filósofo alemão, que ele é um dos que fizeram o marxismo, que a gente não vai entrar nesses detalhes. Olha o que ele diz: não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Como você vive na sociedade? Nós somos seres sociais. A gente vive na sociedade, a gente tem nossos costumes, a forma de nos vestir, a forma de pensar, a moda. E isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, é isso que ele fala, que não é só a consciência do homem que determina como ele ser, mas a vida dele na sociedade, como ele vive como ser social, que vai determinar a consciência dele.